Felizmente, não é todos os dias que nós lidamos com pessoas más. Nós, por vezes, lemos coisas que aconteceram e que ainda hoje acontecem em períodos dramáticos da história humana. Coisas horríveis que se passaram e se passam nas guerras, atrocidades. Nós pensamos que não era possível alguém fazer aquilo, mas alguém fez. Mas pessoas más existiram e existem. Eu um dia cruzei-me com uma dessas pessoas, lidava com ela, aqui e ali, numa ou noutra situação. Eu tinha essa impressão e depois os factos deram-me razão. Uma pessoa má. Há uns tempos atrás eu li uma notícia sobre o que 5 homens fizeram a uma menina de 11 anos no Brasil, onde esses 5 homens era tio dessa menina. Eu não vou entrar em pormenores porque não é lugar próprio. Mas eu, quando acabei de ler a notícia, fiquei revoltado e pensei, aqui estão as pessoas más. Nós mais frequentemente lidamos com pessoas que não são boas pessoas. Pessoas azedas, críticas. E está tudo bem enquanto nós, durante 30 anos, fazemos bem, mas se há um dia em que, por esta ou por aquela razão, nós dizemos que não, nós arranjamos um adversário ou uma inimiga para o resto da nossa vida. Pessoas que é difícil lidar com elas. Às vezes pensamos, hoje eu vou conseguir. Estamos enganados, não conseguimos lidar. E é preciso um esforço muito grande para manter um certo equilíbrio. Passar entre os pingos da chuva. Mas, pela graça de Deus, a maior parte das pessoas com quem nós lidamos são pessoas simpáticas. Pessoas compreensivas. Conforme a situação, aceitam um sim e aceitam um não. Estão atentas também às necessidades dos outros e ajudam. Sofrem com o próximo. Mas depois temos um outro número de pessoas que nós não encontramos todos os dias. São pessoas, são boas pessoas. Só não fazem o bem se não puderem, mas mesmo não podendo, fazem um esforço para conseguir fazer o bem. Sacrificam-se pelos outros. E o mundo tem homenageado pessoas boas. Eu não lidei tanto como vós. Hoje foi a enterrar um ex-presidente da nossa República, Jorge Sampaio. E as pessoas que lidaram com ele de perto dizem que era uma pessoa boa. E há factos. E deixou atrás de si uma obra. São pessoas que têm a oportunidade para fazer o bem e vão além disso. E nós também juntamos a nossa homenagem e o nosso reconhecimento às pessoas boas. Hoje eu quero-vos falar acerca de uma pessoa boa. Daquelas que nós, se calhar, apenas encontramos 1 ou 2 vezes na vida. Que só se cruzam connosco poucas vezes. E com certeza que é um grande privilégio nós sermos amigos, sermos conhecidos, convivermos com pessoas assim. A Bíblia fala-nos acerca de pessoas más, de pessoas simpáticas e fala-nos acerca de algumas pessoas boas. Eu vou-vos apresentar hoje uma pessoa que nós vamos ler pouco acerca dela, mas o pouco que nós vamos ler, facilmente chegamos à conclusão de que era uma boa pessoa.
chamava-se Cornélio, e vamos ler em Atos capítulo 10. E vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2 do livro dos Atos, capítulo 10. Versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Cesareia era uma cidade judaica que distava de Jerusalém cerca de 100 quilómetros. Ele não era judeu, ele era um oficial do exército romano que naquela altura ocupava a nação de Israel. Então ele morava em Cesareia. Era um centurião da corte chamada italiana. Isto é, ele tinha sob o seu comando 100 homens, 100 soldados. E agora reparem, ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele tinha uma profissão difícil. Às vezes, nós até podemos manter um certo equilíbrio na nossa maneira de ser e de estar, porque à nossa volta há um ambiente que nos é favorável. Não há stress, não há prova, não há conflito. Navegamos em águas calmas. Mas este homem liderava 100 homens. Era uma tropa especial, uma espécie de comandos do exército italiano. Ele ocupava um país estrangeiro. E nesse país estrangeiro, ele era um homem assim. Ele tinha que fazer uma ginástica mental e espiritual todos os dias. Tinha que manter esses 100 homens, essa tropa, tinha que os manter em forma, obedientes, prontos para a guerra. E se houvesse guerra, ele tinha que comandar e era responsável pelo exercício de guerra desses 100 homens. Manter este equilíbrio, com certeza que não era tarefa fácil. Mas nós lemos que apesar disso, apesar de ter um caminho espinhoso, de ter uma vida não facilitada, ele era piedoso, temente a Deus, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Piedoso, que é um homem, uma mulher piedosa. É uma pessoa que se interessa pelas coisas de Deus, seriamente. Não tem um relacionamento superficial com Deus. Não é apenas um gostar de Deus, um apaziguar a sua consciência em relação às coisas espirituais. Não. Ele era alguém que de coração seguia e amava a Deus. Ele era temente a Deus. O que é que isso significa? Significa que ele tinha medo de pecar. Era sensível. Há pessoas que não se importam de pecar. Tem uma consciência que a Bíblia chama consciência cauterizada, uma consciência endurecida. Há duas espécies de balanças. Bem, há uma espécie muito mais variada de balanças do que duas, mas pensai nisto. Há aquelas balanças decimais que pesam arrobas. Eu lembro-me, quando eu era criança, quando era adolescente, as batatas eram pesadas, os sacos de batatas eram pesados nessa balança. Aquilo era mais quilo, menos quilo. Não eram balanças sensíveis. E há pessoas assim, é mais pecado ou menos pecado. E à medida que o tempo passa, a sensibilidade face ao pecado, face àquilo que está errado, face aos princípios, aos valores, à prática de vida, vai endurecendo. Não há limites, não há cercas. Tem liberdade total porque tem uma consciência endurecida.
São balanças que pesam arrobas. Mas há outras balanças sensíveis. Os ourivos têm balanças sensíveis. Uma grama, o fiel da balança, dispara. Este homem, eu estou convencido que ele era como essas balanças sensíveis. Qualquer palavra dita fora de tempo, qualquer coisa que ele fizesse de errado, o fiel acusava. Era um homem temente a Deus. Tinha medo de pecar. A sua influência não somente era nas suas tropas. Nós lemos acerca de um homem, de um soldado deste centurião. Também era um homem piedoso. Pudera, com um chefe assim, até os soldados mais endurecidos pelas batalhas se tornavam em homens piedosos. A sua família foi influenciada por este homem, porque ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, aqueles que viviam debaixo do mesmo teto. Havia uma verticalidade, isto é, ele olhava para cima, mas também havia horizontalidade. Ele também olhava para quem estava à sua volta. E nós lemos que ele não somente dava esmolas, mas ele dava muitas esmolas. Preocupava-se com os outros. E naquela altura, com certeza, que os pobres eram muitos. As necessidades eram enormes. Este homem era um homem que tinha meios, mas poderia guardar esses meios para ele, para a sua velhice, para as suas causas. Mas ele fazia da beneficência uma prática, com certeza uma prática diária, porque ele dava muitas esmolas. E havia outra coisa. A Bíblia fala-nos acerca de homens piedosos, tementes a Deus. Daniel é um exemplo disso. E uma das características que marca a vida de Daniel é que ele, 3 vezes por dia, ele orava a Deus. Ele ajoelhava-se no seu quarto, de manhã, ao meio-dia, à noite, ele orava. E nós, ao lermos esta passagem, nós pensamos, temos aqui um homem piedoso. Cornélio ia mais longe. Ele de contínuo orava a Deus. Isto é, havia um relacionamento entre ele e Deus continuado. Eu consigo imaginar ele a dar ordens aos seus homens e antes de dar essas ordens, a fazer uma oração silenciosa, a pedir graça e sabedoria ao Senhor. Eu consigo imaginá-lo a entrar em sua casa e a pedir graça para que fosse um exemplo para a sua esposa e para os seus filhos. Eu consigo imaginá-lo ir a dar uma esmola e ao mesmo tempo no seu coração a fazer uma oração pela alma daquela pessoa. Ele era um homem assim. Era uma pessoa que qualquer sogro gostaria de ter como genro. Que qualquer mãe gostaria de ter como filho. E nós, se ficássemos apenas com estes 2 versículos, nós poderíamos fazer uma afirmação. A um homem destes, nada lhe falta. E usando uma linguagem que é a linguagem de hoje, nós poderíamos dizer, se um homem assim não for para o céu, quem é que vai? Se um homem destes não for para o céu, quem é que vai? Mas nós iremos ver que a este homem faltava uma coisa. E a mensagem que nós vamos ver agora a seguir. Eu encontrei uma consolação grande. Não que precisasse de ser confortado assim, mas aquilo que nós vamos ler a seguir, o que faltava a este homem, eu encontrei algum conforto nisto. É precisamente isto que eu há 45 anos eu prego e eu anuncio. São as coisas que faltam inclusivamente às pessoas boas. Tem necessidade disto. Como este homem também teve necessidade. Não vamos entrar em grandes pormenores. Mas Deus, o Senhor, quando ele orava, o Senhor colocou no coração dele uma necessidade.
E a necessidade é: precisas de falar com o apóstolo Pedro. E colocou o mesmo desejo no apóstolo Pedro, que estava numa outra cidade. Precisas falar com um homem chamado Cornélio. Encontraram-se. Pedro foi até Cesareia encontrar-se com este homem. E tinha uma mensagem de Deus para este homem. Era necessário completar o conhecimento dele acerca de Deus e, por que não dizê-lo também, completar e tornar conhecidas as exigências de Deus. O plano de Deus para a vida deste homem, que é o mesmo plano de Deus para a vida de cada um de nós. E qual foi a mensagem que Pedro lhe trouxe que ele não conhecia? O que é que Pedro fez? O que é que ele disse? O que é que ele lhe ensinou? O que é que ele lhe pregou a ele, à sua casa, aos seus amigos? Porque, entretanto, ele enche a sua casa de pessoas para ouvirem o apóstolo Pedro. E aquilo que Pedro lhe falou é aquilo que nós, ao longo destes anos todos, nós temos falado. E então, nós vemos isso. No versículo 36 do capítulo 10. Ele tem uma palavra para Cornélio. Ele tem uma mensagem para este homem, que, repito, não se esqueçam, era uma boa pessoa. O senhor uma vez encontrou-se com um jovem encontrou-se com um senhor e perguntou-lhe: bom mestre, o que é necessário que eu faça para herdar a vida eterna? E o senhor faz-lhe algumas perguntas e ele responde. E o senhor chega a uma conclusão. O senhor amou, não disse, mas pensou. E nós também, ao lermos a história daquele jovem, nós chegamos a uma conclusão: este é uma boa pessoa. Mas o senhor a esse jovem disse: falta-te uma coisa. E a todas as boas pessoas do mundo o senhor pode dizer: falta-te uma coisa. A Cornélio, falta-te uma coisa. E vamos ver o que é que lhe faltava. Que palavra é que o apóstolo Pedro tinha para ele? Versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Há uma notícia, é uma boa notícia, é o evangelho da paz. E esse evangelho é por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma mensagem de paz para os homens. Nós temos uma mensagem que é necessário nós termos paz com Deus, fazermos as pazes com Deus, porque Deus, devido à sua santidade, e nós, devido ao nosso pecado, nós estamos em inimizade com Deus. Podemos ser boas pessoas, mas estamos em inimizade com Deus. E há um evangelho, é o evangelho da paz. É um evangelho que anuncia a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a fé. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz: nós temos paz pelo sangue da sua cruz. É o evangelho da paz. Paz com Deus. Gozar a paz de Deus, para que na eternidade estejamos para sempre com o Deus de paz. Amém? É uma palavra de paz. Mas Pedro faz mais. Ele apresenta Jesus a este homem. Com poucas palavras. Mas reparem o que é que Pedro lhe diz. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele fala-lhe acerca do Senhor Jesus. E diz, ele andou por toda a parte fazendo bem. Ele fez milagres. Ele fez coisas que ninguém fez. Ele falou como ninguém falou. Ele apresenta-lhe Jesus.
não há boa notícia para os homens se Jesus não lhes for apresentado. O seu caráter, a sua pessoa. O facto de Pedro ter dito que Jesus andou por toda a parte fazendo bem era algo extremamente significativo. Porque depois a seguir ele diz: ao qual tiraram a vida, pendurando-o numa cruz. Tiraram-lhe a vida apesar de ele ter andado por toda a parte fazendo bem. Se alguém andou por toda a parte fazendo bem, não era digno de morte. Todas as acusações contra ele foram falsas e infundadas. Se ele se deixou crucificar, mesmo tendo andado por toda a parte fazendo bem, então é porque ele deu a vida por causa de um outro propósito, por uma outra razão. Ele deu a vida apesar de ter feito sempre o bem, por causa de nós pecadores, que nem sempre fazemos o bem, mesmo sendo boas pessoas. Compreende? Tiraram-lhe a vida. Então Pedro com certeza que explanou melhor o significado da cruz, da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E Pedro com certeza que lhe explicou que na cruz do Calvário Jesus levou sobre si os nossos pecados, mesmo sendo pessoas boas, somos pecadores. Mesmo sendo pessoas boas, precisamos de fazer a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiraram-lhe a vida. Versículo 40. Mas a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Foi clara, evidente a ressurreição de Jesus. Ele ao terceiro dia subiu do túmulo, vivo entre os mortos. Ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Um Salvador que continuasse morto não poderia salvar. Mas Jesus vive e pelo facto de ter vencido a morte, pode salvar perfeitamente todo aquele que por ele se chega a Deus. Porque ele vive, nós temos esperança e também viveremos. Porque ele vive, não há mais condenação, porque ele ressuscitou dentre os mortos e trouxe o certificado, o recibo, o comprovativo de que os nossos pecados foram todos sepultados no mar do esquecimento de Deus. Amém. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar isto. Como disse, esta tem sido a nossa mensagem. A necessidade que todos nós temos. As pessoas más, as pessoas simpáticas, as boas pessoas. Todos têm necessidade de aceitar este Evangelho, esta oferta de paz da parte de Deus. Todos têm necessidade de compreender porque é que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Temos que abraçar esta verdade irredutível e irrefutável, que Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e que está vivo. Mas Pedro disse outra coisa. E esta outra coisa, cada vez está mais longe dos púlpitos como este. Até homens de Deus, vão até aqui e não falam o resto. E a outra coisa que falta, nós falamos acerca da mensagem que Pedro deu, a palavra que ele trouxe para este homem bom, é uma palavra que não é agradável, não torna os pregadores populares. Em certos lugares, com certeza que eu poderia pregar esta mensagem até aqui. Mas se eu continuasse, como vou continuar no outro ponto, provavelmente eu não pregaria lá mais. Mas o apóstolo Pedro, no versículo 42, diz: e ele nos mandou, além disto, ele nos mandou pregar ao povo
e testificar que Jesus é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Isto é, Jesus é Salvador, Ele é Senhor, mas Ele também é juiz. Ele vai julgar. E esta mensagem de julgamento de Deus cada vez é menos apregoada, é menos anunciada. Jesus vai julgar. Em João capítulo 5 nós lemos que o Pai deu ao Senhor Jesus todo o juízo. Poderíamos falar durante algum tempo acerca do Senhor Jesus Cristo como juiz. Mas mesmo sem se sentar num trono, Ele julgará. Pensemos nisto. Nós estamos à espera que Jesus venha arrebatar a sua igreja. E pode vir hoje. E quando Ele vier, uns irão e outros ficarão. E mesmo nesta qualidade de Ele vir buscar os seus, Ele vai julgar. Porquê? Porque alguns ao ficarem já estão a ser julgados. Quando Ele vier à terra em poder e grande glória, em Mateus capítulo 25 nós lemos que uns ficarão à sua direita e outros ficarão à sua esquerda. Os que ficarem à sua direita vão reinar com Ele. Os que ficarem à sua esquerda vão ser condenados. Nós lemos que Ele vai se assentar no grande trono branco de Deus e vai julgar. É Ele que estará presente, com toda a sua glória, mas também com toda a sua santidade e com toda a sua justiça. Quando todos nós iremos ver que afinal vai haver diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve, aquele que ama a Deus e aquele que não ama a Deus. E o fiel dessa balança, o juiz, será o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo teve coragem também. Quando em Atenas, no célebre sermão que ele pregou no Areópago, a certa altura, depois de ele pregar acerca do Senhor Jesus, ele acaba a sua mensagem desta forma. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, os tempos em que vós não conhecias a Deus. Agora, hoje, neste lugar, Ele notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio daquele que Ele destinou, o Senhor Jesus, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele diz: arrependei-vos, crede neste Evangelho, porque um dia Jesus vai se levantar como juiz e vai julgar. Isto colide com as filosofias humanas que dizem que não há condenação, que não haverá julgamento, que no fim tudo se vai consertar, tudo se vai remediar. Lamento informar, a Bíblia informa que isso não é verdade. À primeira vista, falar assim parece que estamos a usar o medo para assustar as pessoas, corrigir. Não estamos a usar o medo. Estamos apenas a falar acerca daquilo que a palavra de Deus também fala. Deus não seria Deus se Ele não fosse justo. Ele vai julgar o mundo com justiça. Ninguém vai ser condenado injustamente. É um argumento forte que nós podemos usar. Às vezes as pessoas perguntam: pois, está tudo muito bem e falas bem. Mas o que é que vai acontecer àqueles que nunca ouviram falar acerca de Jesus, nunca ouviram falar acerca da Bíblia? Como é que eles vão ser julgados? E às vezes digo: eu não sei, mas uma coisa sei: vão ser julgados como nós, com toda a justiça. Amém? É com toda a justiça. Você não vai condenar ninguém injustamente. Mas também não vai salvar ninguém
a não ser segundo o plano que Ele tem para nós sermos salvos. E este é o trabalho difícil daqueles que anunciam a palavra de Deus. Nós temos que ter uma mensagem completa. É uma mensagem notável. É dizer que Jesus salva gratuitamente, devido ao seu amor. Ele quer que todos se salvem. Devido à sua graça, Ele derramou o seu sangue na cruz com poder para purificar a todos. E não é preciso pagar nada, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma mensagem deliciosa de nós anunciar. Mas temos que anunciar que um dia o Senhor Jesus vai julgar o mundo. Vai julgar cada um de nós. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Mas Ele é o juiz de todos. E Pedro, para esta pessoa boa, chamado Cornélio, tem uma mensagem completa. Ele diz, conforme nós lemos, ele apresenta Jesus, ele diz quem Jesus é, ele diz que ele andou por toda a parte fazendo bem, ele diz que lhe tiraram a vida, ele diz que ele ressuscitou dentre os mortos, ele diz que ele vai julgar o mundo, e ele acaba como nós vamos acabar, dizendo isto. Dele, versículo 43, dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Amém. E ele acaba assim. Por meio do seu nome, o nome do Senhor Jesus, todo aquele que nele crê, todo aquele que aqui está, que nele crê, como aquele que na cruz do Calvário levou sobre si os teus pecados, ressuscitou dentre os mortos, um dia vai julgar, mas não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se nós crermos em Jesus, nós já seremos julgados na cruz do Calvário e não haverá mais julgamento para nós, não haverá mais condenação. Porquê? Porque todo aquele que nele crê recebe remissão ou perdão de pecado. Amém. E acabamos de uma forma gloriosa como nós começamos. E Cornélio, que era uma boa pessoa, daquelas que nós raramente nos cruzamos na vida, precisou de ouvir esta mensagem. Pedro faz uma viagem e não tem outra mensagem para ele a não ser esta, que é a mensagem que nós temos tido ao longo dos anos. É esta mensagem que nós, pela graça de Deus, até que o Senhor nos leve, continuaremos a anunciar. Às pessoas más, às pessoas assim, às pessoas simpáticas e até às pessoas boas. Nele, todo aquele que crê tem a remissão, tem o perdão dos pecados. Amém. É este Jesus que nós hoje, uma vez mais, apresentamos a todos aqueles que aqui se encontram. Não sei o que pensas dele. Não sei se crês nele ao ponto de saberes que todos os teus pecados foram perdoados, porque ele já pagou o castigo dos teus pecados ao dar a sua vida por ti na cruz do Calvário. O facto de ele estar vivo é motivo de regozijo para aquele que crê. Mas também deve ser motivo de preocupação para aquele que não crê nele. Porquê? Porque ele vai julgar o mundo. E a prova disso é que o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Então ele ressuscitou dentre os mortos também para ser juiz. Agora, as coisas mudaram, não são assim. Mas no meu tempo de estudante, de liceu, melhor de ciclo e depois de liceu, havia
a possibilidade de nós não irmos a exame, a julgamento. Se tivéssemos uma média, uma boa média, nós dispensávamos de exame. Eu, pela graça de Deus, cheguei até à faculdade sem ter feito exame nenhum, a não ser o exame da 4ª classe. Não havia julgamento. A Bíblia diz que não há exame, que não há julgamento. Estamos dispensados desse julgamento ao crermos em Cristo. A Bíblia diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porquê? Porque os nossos pecados já foram condenados na cruz do Calvário, na pessoa do Senhor Jesus. Se não crermos nele, um dia vamos ter perante nós o Senhor de toda a terra. Nós iremos identificá-lo porque ele nas suas mãos tem a marca dos cravos da cruz. Nós iremos ver que é Jesus, o Senhor, o juiz. Mas repito, seremos dispensados desse julgamento ao crermos naquele que tem poder para nos perdoar, remir de todos os nossos pecados. O desafio é, já creste neste Salvador assim? Se não creste, agora que nós vamos orar, tu podes entregar a tua alma ao Senhor Jesus e dizeres, Senhor, andaste por toda a parte fazendo bem. Na cruz do Calvário tiraram-te a vida por minha causa, não por tua causa. Estás vivo. Há um julgamento, haverá um julgamento sim, mas eu sei que não serei julgado, porque já fui julgado na cruz e estou dispensado desse exame. Amém?